Olá pessoal do sexto ano do Colégio Milton Borges de Ipiranga, eu, tio Jairo aqui, vim fazer algo diferente hoje por causa da pandemia, por causa desse isolamento social que a gente está vivendo com Covid-19, com coronavírus. Uma aulinha recordando aquilo que a gente teve em sala de aula, né? E aí essa atividade ela vai estar presente lá no Google Sala de Aula, no Google Classroom, que vocês vão ter que acessar lá para dar uma assistida, para dar uma analisada na aula e com isso fazer as atividades para que a gente tenha esse convívio ainda de sala de aula, mesmo que cada um na sua casa, ok? A nossa aula de hoje então vai ter como tema Introdução dos estudos históricos. E aí começa com uma perguntinha aqui, ó. O que é história? Como eu tinha falado para vocês em sala de aula, a história ela vem de muito tempo atrás e ela surgiu lá na Grécia Antiga, tá? Com esse personagem aqui, com esse maluco aqui chamado Heródoto, que eu tinha falado para vocês, vocês analisaram e anotaram no caderno, o Heródoto que nasceu na cidade de Halicarnasso. História, a palavra de origem grega e que significa indagação, investigação. Heródoto de Halicarnasso, o que ele fez? Ele, que queria ser um político, ele começou a fazer a investigação dos políticos passados. Por quê? Porque ele queria constituir o seu plano político, mas ele só queria fazer coisas boas. Então ele começou a analisar tudo aquilo que os políticos fizeram no passado. Aquilo que era ruim ele descartou, aquilo que era bom ele colocou no seu plano, né? Na sua meta política. E assim, aquela investigação que ele fez, ele deu o nome de quê? De história. História corresponde ao indivíduo que é sábio, ou seja, que ele é conhecedor, que busca o conhecimento assim como Heródoto fez. Para quê? Para não errar. Tá? Mais adiante nós falamos aqui, ó, história também é o estudo do passado, é a ciência do homem no transcurso do tempo. Ou seja, o homem, o historiador, ele analisa a história da humanidade do homem através do tempo, usando alguns recursos, principalmente esse aqui, ó, a chamada historiografia. O que significa historiografia, professor? Estudo do passado, investigação do passado, ou seja, aquilo que corresponde ao conhecimento do passado. E a grafia seria a escrita. Com isso, o historiador ele tem material ali para fazer a sua análise, por exemplo, analisando os livros, ok? E na sequência aí da nossa aula nós falamos também sobre fatos históricos e fontes históricas. Vamos começar pelo fato histórico. Fato histórico é tudo aquilo que tem de certa forma uma repercussão social, algo que aconteceu, pode ser que ela repercuta por muito tempo, pode ser que momentaneamente ela gere aquele impacto, mas depois ela é esquecido. Por exemplo, você lembra da quarta partida do teu time de futebol o ano passado no Campeonato Brasileiro? Será que ele ganhou? Será que ele perdeu? Talvez você tenha falado bastante dele, né? Mas nesse momento talvez você não lembre. Por quê? Porque aquele fato histórico ele não marcou, tá? Ele repercutiu naquele determinado momento, mas ele foi esquecido. A gente tem um fato histórico, tá? E as fontes históricas? Fontes históricas é tudo aquilo que ajuda a compor a história, todo o material que o historiador ele trabalha. Por exemplo, a fonte escrita. É considerado fonte escrita os livros, um livro em específico, a Bíblia, tá? Temos a Bíblia com a parte escrita dela, então ali a gente tem todo um material histórico. Mais adiante, lógico, né? Que tem a grafia, que tem a escrita e que a gente faz análise no nosso dia a dia. A fonte, material. Material é tudo aquilo que comprova a história. Por exemplo, o osso de um determinado ser humano do passado, de um primata, de um dinossauro, talvez, ou de um animal que hoje está em extinção. Mas é também considerado fonte histórica os documentos, tá? Uma certidão de nascimento. Ela também é considerado uma fonte material. E por último, para a gente finalizar aqui, as fontes orais, que são aquelas onde, através da fala que nem eu estou falando para vocês nesse momento, ela transmite o conhecimento, a história. A gente tem aqui algumas histórias em DVDs, por exemplo, que conta a parte de uma determinada matéria, ou até mesmo uma notícia do jornal, aquela professora que lá no passado contava aquelas historinhas, né, para vocês, no início da formação de vocês. Isso é considerado também uma fonte oral ou uma história oral. Ok, gente?
Olhem lá o texto na sequência que o professor passou para vocês e até a próxima. Beijo, tchau!